A paz, amados, vamos fazer uma reflexão hoje na carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 2, do 9 ao 13. Nós vamos discorrer aqui sobre o ensino do Espírito Santo. Então, vamos tratar esses versículos aqui, discorrer um pouquinho. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, a Deus, por esse momento, Senhor. Abençoa, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, dai, meu Deus, a tua direção, a direção do teu Espírito Santo, Pai. Usa, meu Deus, como instrumento do Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Então, como diz aqui a carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 9 ao 13, diz assim, ó: Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas como as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amados, o que Paulo estava querendo ensinar aqui à igreja de Corinto era que a sabedoria do homem difere da sabedoria de Deus, ou seja, da sabedoria que é ensinada ao homem através do Espírito Santo de Deus, ou seja, a revelação de Deus. O conhecer a Deus só é possível através do Espírito Santo de Deus. E como o homem vai ter isso? Ele vai ter isso através de uma intimidade que ele tem com Deus. É um processo de intimidade com Deus, ou seja, através de um processo de santificação, que o homem começa a ter com Deus. Esse processo é um processo de quê? De intimidade. O homem vai, depois da sua conversão, ele começa a ter esse processo do quê? De leitura da palavra, oração, né? Comunhão com os irmãos. Você vai ter o processo de jejum. Então, o Espírito Santo de Deus ele começa a habitar em você. Cuidado com o templo, que é o nosso corpo. Então, nós começamos a ter uma intimidade com Deus. E a palavra de Deus ela começa a ser revelada no homem, através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós começamos a entender a palavra, não com o entendimento humano, literal da escrita, mas através do Espírito Santo de Deus, ele vai dar o entendimento das coisas de Deus, das coisas do alto, que foi revelada para nós através da palavra que foi escrita. Então Deus deixou a revelação dele para que o homem pudesse desfrutar disso e pudesse caminhar conforme a vontade do Senhor. Mas a gente sabe que há uma dificuldade muito grande do homem compreender essas coisas e ele toma outros caminhos. Mas aqui, como diz aqui, ó, mas como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido viu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Paulo está querendo dizer aqui que é o seguinte, né? Através de sentidos, né? O olho, o ouvido, através do coração, isso falando da sabedoria humana. O homem não vai ter essa revelação. Ele só vai ter isso a partir do momento que o Espírito Santo de Deus manifestar nele e começar a revelar a ele. Quando ele começa a ler a Bíblia e pede esse entendimento a Deus, em nome de Jesus, porque tudo que você pedir em nome do Filho, o Pai ouve e concede. Então, a partir desse momento, você começa a ter esse entendimento, a ter essa sabedoria, esse ensinamento através do Espírito Santo de Deus. E aqui, ele está dizendo que isso aqui você vai ver, você não vai entender. Você vai ouvir, você não vai compreender.
e nem o seu coração vai sentir aquilo que realmente é do alto, aquilo que realmente é de Deus. Então, pega essa frequência aí, tenta entender, meditar nessa palavra, depois com mais calma, você que está vendo esse vídeo, que você está escutando essa mensagem, tente pedir intimidade a Deus para que Ele revele, porque isso aqui é inesgotável. Cada vez que você lê a mesma passagem, Deus vai falando de uma maneira diferente. Ele vai alimentando você de uma forma diferente. O Espírito Santo de Deus, ele vai falando com você de uma forma e revelando a Deus aquilo que ele tem para você. Então, aqui, veja só o que diz no versículo 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Aí tem a pessoa da Trindade. Então, porque o Espírito busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. São as revelações de Deus. Você vai ter intimidade com Deus, conhecer a Deus. Essa intimidade, essa comunhão com o Pai, você vai ter num processo do dia a dia. Você buscando a Deus, buscando conhecer ao Senhor, buscando as coisas do alto. E o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a mostrar para você, a se revelar. Então, as questões espirituais. Deus vai mostrando para você, você vai buscando a palavra, pedindo entendimento a Deus, compreensão, e Deus vai revelando para você. E você vai começar a ter essa compreensão, esse entendimento. Mas isso só é possível através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que ele é que vai ensinar você. Você meditando na palavra e o Espírito vai começar a revelar as coisas do alto. E a gente não está falando de sabedoria humana, a gente está falando de sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Então ele diz isso aqui. No 11 ele diz assim: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Ele faz uma pergunta aqui. Então, o que o homem conhece é o que está nele. É o espírito dele, ele conhece as coisas terrenas. Ele busca entendimento, compreensão, ele busca conhecimento na ciência, ele tem diploma, ele tem isso, ele tem aquilo, porque o homem começa a buscar entendimento na ciência, e isso não é ruim, isso é bom, mas você tem que reconhecer que Deus é soberano, ele é criador de todas as coisas. Quando você começa a afastar isso e você começa a só buscar entendimento, conhecimento humano, aquilo fica só ali. Você pega essa Bíblia aqui, você começa a ler ela de forma literal, sem ter comunhão com Deus, sem acreditar na palavra. Você conhece, mas não reconhece. Eu digo isso, que você conhece a palavra, mas você não reconhece a soberania de Deus. Você não conhece, você não reconhece que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. Você não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que tudo que você pede para Deus tem que pedir em nome dele. E a revelação é dada através do Espírito Santo de Deus, né? E a sua palavra que foi deixada, a revelação de Deus ao homem. Então está dizendo aqui essa pergunta aqui, ó. Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele está dizendo aqui, ele está respondendo aqui, ele perguntou e está respondendo. Então, assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem conhece as coisas do homem, conhece as coisas do mundo, como eu acabei de falar, mas para você conhecer a Deus, você vai conhecer através da revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você tem que buscar, buscar intimidade com Deus, buscar a intimidade com a palavra, saber manusear a palavra, entender a palavra, pedir a Deus compreensão da palavra. Receba essa mensagem. Então, você vê aqui, ó, no 12 ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então, meu amado, você tem a palavra de Deus. Hoje é a coisa mais fácil, né? A gente está vivendo num momento que a gente vive ainda vive num país que não tem não tem perseguição. A gente tem uma certa liberdade de ler a palavra de Deus, né? Existem algumas pessoas que não gostam da nossa crença, não gostam
Mas, assim, nós vivemos um país de liberdade, que você tem a liberdade de ler a palavra, ler a mensagem, não existe perseguição. E você pode ler a palavra de Deus e pedir esse entendimento para você ter uma vida melhor, para você compreender aquelas dificuldades, aqueles problemas que acontecem, você ficar mais experiente para absorver as coisas que vêm. E Jesus disse: no mundo teria aflição, mas tem bom ânimo, porque eu serei contigo. E ele está com você. Então você tem que entender isso aí. E o Espírito Santo dele vai revelar a você, vai fazer você uma pessoa mais experiente, compreensiva, né? Ter um coração quebrantado para entender as dificuldades das outras pessoas, que muitas das vezes a gente não entende. Então o Espírito Santo de Deus ele vai orientar você, ele vai ensinar você como é que você vai lidar com pessoa, vai lidar com a situação humana aqui, como é que você vai se saber sobressair sobre determinadas situações, situações que acontecem no nosso dia a dia e que muitas das vezes você, pela natureza humana, você não consegue resolver, você não consegue discernir, você não tem entendimento para você compreender aquilo ali e você ter uma solução. E Deus, ele se apresenta, não é, como uma solução para todas as coisas que nós precisamos. Então, através do Espírito Santo de Deus, Deus fala com você. Ele mostra o caminho, mostra a resposta. Que você está com dúvida aí. Você não sabe o que vai fazer. Mas Deus tem uma resposta para você. Então, ele diz aqui, ó. Então, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você que tem intimidade com Deus. Não é? Paulo está falando aqui. Então, mas o Espírito que é de Deus, a pessoa que tem já essa intimidade com Deus, ele vai falar na hora certa, Deus vai falar com você, vai conversar com você, ele vai mostrar. Muitas das vezes Deus faz uma ação e você não sabe de onde aconteceu, como aconteceu, e você vê que a coisa foi resolvida. Porque às vezes a gente está olhando com a visão humana e a visão espiritual é outra, o entendimento é outro. Então a gente fica muito ansioso, muita, né, tem aquela ansiedade para resolver aquela questão e não descansa no Senhor. E não entrega o caminho ao Senhor. Então há essa dificuldade muitas das vezes e nós precisamos buscar o entendimento do Senhor. Então ele diz aqui, ó, é, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente, né? A graça imerecida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu por mim e por você. A graça imerecida, o favor imerecido de Deus. Nós voltamos a ter uma ligação com Deus depois do seu silêncio. Jesus veio para resgatar a mim e a você, o perdido. E nós temos que entender isso e transbordar na vida das pessoas, levar a mensagem do Senhor para as pessoas que aí não têm essa compreensão. Então, fechando aqui, ele diz assim, ó, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinada pelo Espírito. Paulo está dizendo aqui, ó, que o que está sendo dito, que está falando, ele está falando lá com as pessoas da igreja e está deixando isso para nós, através do Espírito Santo, ele está falando, ele está dizendo assim, o que ele está recebendo o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus com ele, para passar ensinamento, conhecimento das coisas do alto para as pessoas. E a revelação do Evangelho para as pessoas. Então, ele diz aqui, ó, ele completa aqui, ó, mas com o ensino do Espírito Santo. E ele diz assim, comparando as coisas espirituais, aí está falando das espirituais humanas, comparando com as espirituais, coisas humanas. Então, ele faz uma diferença aí, né, uma distinção dessa sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Então, ele, cheio do Espírito, ele dizia, não, aqui, as coisas que eu ensino, né, revelada do Espírito Santo de Deus. E os conhecimentos que o homem tem no mundo, ele tem das coisas do mundo, aquele conhecimento do mundo. É o conhecimento mundano. É o conhecimento da ciência, né? É aquele conhecimento que não é a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus que ele deixou para a gente foi a palavra dele. E através do Espírito Santo você tem a compreensão do que está escrito aqui. Peça a Deus que ele vai dar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa mensagem, meu amado, chegue no seu coração.
Peça a Deus entendimento na palavra. Peça a Deus e busque comunhão com o Senhor, um estreitamento e comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus vai começar a falar com você, a mostrar a solução do seu problema. Não sei qual é o problema que você está aí, está vivendo nesse momento aí, mas seja lá o problema que for, você busca a Deus, que Ele vai te dar a solução, Ele vai te responder, né? Ele vai interceder. Jesus Cristo, ele é o advogado perante o Pai. E o Espírito Santo de Deus desce, como Jesus Cristo disse. Então, ele vai estar com você e vai te dar a solução desse problema que você está vivendo. Busque tão somente a Deus e tão somente creia em o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra e essa mensagem maravilhosa, Senhor. Que essa pessoa que esteja, ó Deus, assistindo, ouvindo essa mensagem, Pai, que toque seu coração, Pai, para buscar um pouco a comunhão com o Senhor, meu Deus. Que busque, ó Deus. E a mensagem, ó Deus, deixada através da sua palavra, meu Pai, que seja revelada a essa pessoa, Pai, através do teu Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, a bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, sobre os projetos dessa pessoa. Ó Deus, estende tua mão, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação, ó Deus, que haja um milagre na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.